Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que Hashem te abençoe. Porque os malachins, com essa classe de hierarquia muito próxima a Hashem, registrou na escrita Amém, Amém, e deixou registrado no Sod a hierarquia deles. Isso quer dizer o quê? Ai daquele que tocar nas especiarias sagradas do templo, do Beit HaMikdash. והעיקר שנתפוס בזה, ואתם תראו שיהיה ניסים ונפלאות. אדם יבקש מהשם, יראה נס, יראה פלא, יראה דברים שהוא יראה את קידוש השם ברוך הוא בעיניים. כמו שהיה מי שעשה במצרים עשה לנו ניסים, וכמו שהשם ברוך הוא עשה לנו בכל דור, הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות. שהשם ברוך הוא ייתן לכם חיים ארוכים לכולם. Shalom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Para mim é um prazer imenso estar falando com você aqui novamente neste canal. E eu queria aqui agradecer a todos os inscritos que têm feito seus comentários, que têm ajudado nesta programação de vídeos nessa plataforma. Quero agradecer muito a você, que Hashem abençoe a cada um de vocês. E para você que assiste esses vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu joinha, faz o comentário do que você achou do vídeo e qual sua dúvida. Eu estarei gravando um vídeo especialmente respondendo às melhores perguntas dos inscritos aqui do nosso projeto Revelando o Culto. No último vídeo
eu trouxe sobre o profeta Daniel. E hoje vamos encerrar esse vídeo com o significado na parede, a escrita, o que está por trás, o que foi ocultado de você sobre as escritas na parede, aonde Nabucodonosor festejava com as concubinas e com os seus amigos, e aparece na parede uma escrita: Mene, Mene, Tekel, Urfazim. O que quer dizer isso? Mas antes, devemos entender sobre o próprio livro de Daniel. Apesar que muita coisa de Daniel foi ocultada e existem muitas lacunas dentro desse livro, vamos primeiro entender o livro para entendermos Daniel e para entendermos a escrita na parede. O Sefer Daniel é um livro escrito em duas partes. A primeira parte ela está escrita em narrativas e a segunda em profecias. Teve um cientista muito conhecido que ele utilizou muito o Sefer Daniel. Apesar que ele era um judeu, mas hoje é muito pouco falado sobre ele, principalmente que ele era um judeu. Isaac Newton, você já ouviu falar? Claro, ele fez suas observações sobre as profecias de Daniel. Ele fez a gematria, usou as gematriot, a matemática, para descobrir o que estava dentro do Sefer Daniel. O livro de Daniel é uma coleção de papéis escritos em várias épocas, e muitas dessas escritas, até nos dias de hoje, são incompreensíveis. É quase impossível alguém trazer algo verídico sobre o Sefer Daniel. Por quê? Vou trazer quais são as razões. Eu fico ouvindo várias pessoas que se dizem ter conhecimento sobre profecias de Daniel, mas não compreende nem o próprio livro, e não compreende o escritor, e não compreende o próprio profeta Daniel. Os últimos 6 capítulos no Sefer Daniel, ele contém profecias que foram escritas pelo próprio Daniel. Os 6 primeiros capítulos são uma coleção de artigos históricos escritos por outros autores, ou seja, outras pessoas contaram a história. Bom, até aqui tudo bem. E nas histórias foram contadas sobre ele. As escritas foram escritos na segunda pessoa e não diretamente a Daniel. Veja, vamos tentar separar as coisas. Houve outros autores no livro de Daniel que eles contam a história sobre ele, só que na terceira pessoa e não diretamente a Daniel. Assim também como Daniel e Yosef, José do Egito, eles foram ministros dos reis pagãos, dos reis idólatras, e ele foi intérprete de sinais concedidos pelos reis. E Daniel revelou com interpretações de sinais e visões sobre os reis. Na segunda parte da escrita, na primeira pessoa de Daniel, aparece então um profeta apocalíptico. E nestas profecias foram registradas visões que foram
vistos por ele mesmo, e vários outros sinais que, por incrível que se pareça, até hoje ninguém consegue entender o significado deles. A tradução, a interpretação de Daniel, até hoje ninguém consegue desvendar, revelar esses segredos, somente através da Gematriot. Fora disso, é impossível desvendar o que está oculto sobre as visões e profecias do profeta Daniel. Agora, para ter uma interpretação mais fiel, há uma necessidade de uma interpretação com a ajuda do Shammai, dos céus. Exatamente. Sem a ajuda do Shammai, não tem como interpretar os textos, as profecias de Daniel. Vamos entender sobre as profecias de Daniel. Vamos começar a falar principalmente de Daniel, pois tudo fará sentido até chegarmos na escrita Mené, Mené, Tekel. O nome Daniel é de origem hebraica, que quer dizer: Hashem punirá meus inimigos. Este é o significado do nome Daniel. Deus, Hashem, punirá meus inimigos. O outro nome que ele tinha, que foi dado pelo rei da Babilônia, era Beltesazar. Bel era o ídolo nacional da Babilônia. E Tzazar é uma palavra aramaica que quer dizer sabedoria. Este nome foi dado pelo rei da Babilônia. Ou seja, o nome foi dado por Nebuchadnezzar, que quer dizer sabedoria de Bel. Daniel foi exilado ainda criança. Estes eram o estágio do exílio do profeta Daniel. Houve 3 estágios. Mas antes devemos entender que a Galut, o exílio, teve 3 estágios. A primeira Galut, o primeiro exílio, foi o exílio de Jehoiakim. O segundo exílio, a segunda Galut, foi de Yeshayahu. A terceira Galut foi a Galut de Tzidkiyahu. Daniel, então, e os seus 3 amigos são da Galut de Jehoiakim. A primeira Galut tornou-se a profecia de Yeshayahu cumprida. O primeiro exílio, a primeira Galut, tornou-se a profecia de Yeshayahu cumprida, pronta. A profecia falada do rei Ezequiarro era que todos os seus descendentes seriam escravos na Babilônia e seriam levados com todo o ouro e todos os tesouros que foi mostrado aos ministros da Babilônia. Na Galut de Jehoiakim, veio junto com eles 2 pessoas. 2 pessoas importantíssimas. Era o profeta Yehezekel e Mordecai. E a última Galut de Tzidkiyahu,
Daniel foi um dos que compôs os membros da grande assembleia. De acordo com a tradição judaica, os homens da grande assembleia, também conhecida como a grande sinagoga, foi uma assembleia de 120 escribas, sábios e profetas, no período desde o fim dos profetas bíblicos, desde o início do período do Segundo Templo, que começou por volta de 516 antes da Era Comum, até o início do período helenístico, que começou com a conquista de Alexandre no ano de 333 ou 332 antes da Era Comum. Compreendia que os profetas como Ageu, Zacariá, Malaquias é identificado como Esdras, Daniel, Hananias, Misael, Azarias, Neemias, Racalias, Moderai, Zorababel, Saltiel. Fala-se que Beltesazar ofereceu um banquete para eles e para todos os oficiais, súditos mais nobres. É aí que surge a pergunta: por quê? Bom, a resposta está adiante. Bom, as duas hipóteses é: no terceiro ano do reinado dele e do seu império, foi o império dos persas, ou do Parás, ou do império o Madai. Houve um ataque ao império babilônico de Beltesazar e ele foi vitorioso. Então o rei fez um cálculo que deu justamente o cálculo de tempo da Galut Bavel, que acabaria. Porque todos os reis da Babilônia sabiam dessa profecia e conhecia muito bem o profeta Jeremias, Irmeniarro. O rei Beltesazar já havia governado por 2 anos. Seu pai e avô, Nebuchadnezzar, e seu pai, Merodach. O rei esperava um líder como Moshe Rabbeinu, ou como Mashiach, como nos tempos de hoje. Entende? Existe um povo que está aguardando Moshe Rabbeinu como líder da nação e aguardando Mashiach para liderar todo esse povo. Mas quando viu que não aconteceu nada, ele pensou que havia vencido Elohim de Israel, o Deus de Israel. Então ele deu essa festa. E então ele se gabava e bebia muito mais do que o normal. Mas interessante, ele não se embriagava. Bom, não vamos entrar nesses detalhes, mas tem algo muito interessante aqui. Bom, é muito estranho até aqui. Ele então colocou em sua mente doente, que os objetos sagrados do Beit HaMikdash eram agora objetos seus, objetos domésticos, sem valor algum. E ele poderia fazer o que quisesse com aqueles objetos. Então eles louvavam os seus deuses, dizendo que os deuses tinham vencido Elohim. Isto é chamado de
Hilul, Hilul Hashem. No judaísmo, a palavra Hilul Hashem é um ato para quem viola a proibição da Torá de profanar. Hilul, o nome. Hashem, Deus. O Hilul Hashem ocorre, preste atenção aqui, um Hilul Hashem ocorre quando um Yehudim, quando um judeu age imoralmente na presença dos outros. Quando um judeu é imoral diante do público, diante das pessoas, quando ele traz imoralidade. Bom, eu tinha aqui algo para dizer sobre isso, mas acredito que não seja o momento adequado para adentrar sobre esse assunto. Bom, sejam judeus ou sejam estrangeiros, gentios, esse Hilul Hashem não está só direcionado ao povo de Israel, mas também a você, a mim e os outros que estão ao teu redor. Profanar o nome de Hashem. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa. Escute aqui. Preste atenção. Todo ser humano, dentro do seu DNA, contém 72 nomes sagrados. Quando você pratica imoralidades, hoje isso está muito fácil, principalmente com a internet, principalmente com as tirações de fotos. Hoje está muito fácil propagar esta profanação. Bom, queria entrar com mais detalhes sobre isso. Nesse meio tempo, aparece a mão. Uma mão desprendida de um corpo, escrevendo as palavras em aramaico. Bom, há um comentário, diz que o rei viu a mão e os outros súditos viram apenas as palavras. Aqueles convidados, alguns viram somente a palavra escrita, mas o rei viu a mão. E o rei teve aquele medo e ele mandou chamar os magos. Daniel, nessa época, já tinha 80 anos e não tinha um lugar de destaque no reinado de Beltesazar. Por isso, ele não estava lá quando o rei chamou os magos. A mãe dele foi que lembrou de Daniel. As palavras escritas na parede eram Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Mené significa que contou, ou seja, que o tempo tinha acabado e a Galut de Bavel, o exílio daquele reinado de Bavel, tinha chegado ao fim. O exílio tinha chegado ao fim. Essa palavra foi duplicada em 2 vezes. Isso é importante. Isso foi para dizer ao rei que, ao contrário dele, de que ele tinha feito os cálculos errados,
do seu reinado. E que Hashem não fez aqueles cálculos. Os cálculos que o rei fez não era o padrão do cálculo que Hashem já tinha feito. A medida de cálculos que o rei tinha feito não eram os cálculos de Hashem. E de fato, a dupla palavra mené, mené, ela dizia que a profecia não podia ser mais alterada. Ela não podia mais ser mudada. Existem profecias, existe um método para se mudar um estágio de profecia. Quando há uma revelação da profecia, dependendo de quem a revele, que não seja um idólatra, um profano, um Hilul Hashem. Quando esse tzadik, esse justo, revela essa profecia, a maneira dele revelar essa profecia, que seja de bondade, de misericórdia, a profecia muda o seu padrão. Ela acontece. Sim, ela não pode ser retirada, mas ela muda o padrão. Mas ela não deixa de acontecer. Bom, existem casos de julgamentos de Dini que podem ser mudados. Isso também se enquadra dentro da profecia. Os Dinim podem ser mudados. Uma profecia não pode. Os julgamentos você pode adiá-los ou ao mesmo tempo você pode excluí-los. Os julgamentos para a tua vida, através de tefilá, de obediência, de méritos, fazendo tzedakah, rezando Tehillim, exaltando o santo nome do Santo Kadosh Baruch Hu como unicidade. Tudo isso engloba dentro do conceito de julgamentos. Levantar um altar ao Santo Kadosh Baruch Hu com todas as suas posses, com tudo que você tem, boca, nariz, ouvido, olhos, com a tua alma, com a tua nefesh, com a tua neshama, com a tua eridá. Adorar Hashem com tudo que tens mudará o seu destino. Isso é fato. Uma profecia, ela não pode ser mudada. E aqui, ela foi autenticada 2 vezes. E essa profecia foi registrada com 2 palavras, para que ela nunca fosse alterada. Isso significa que, quando é uma, ainda há uma oportunidade de mudança nessa profecia. Mas quando há 2 registradas, não tem como mais alterar essa profecia. Isto é bem claro. Pode-se mudar uma profecia? O texto aqui concede que sim, quando não há uma dupla mensagem. Aqui no caso do texto, da escrita na parede, não tinha mais como alterar aquela profecia. Bom, continuando. A profecia, ela não poderia ser mais alterada. Tekel significa que os méritos dele foram pesados, colocados na balança e medido na escala de Hashem, e que aquele não merecia mais reinar. A palavra tekel em aramaico é o mesmo que em hebraico. A palavra tekel em aramaico é o mesmo que em hebraico e é chamado de lesrekol, para a palavra
pesar ou pesado. Urfassim significa que o reino dele seria destruído e entregue a Madai e Paras. Essas foram as escritas na parede. Veja então, veja. Ok, realmente essa escrita significa além do que já falamos aqui. Já entendemos a escrita. Mas essa escrita está além do que falamos aqui. E é isto que eu vou revelar aqui, o significado da escrita na parede. Mas antes temos que entender mais 4 opiniões sobre essa mensagem, para trazermos o Sod, o que está oculto nessa mensagem. Essas 4 opiniões sobre essa mensagem é porque essa escrita era indecifrável. Apesar de ser em aramaico, a língua mais falada na Babilônia daquela época, de acordo com o Rabi Yohanan, as letras estavam ao contrário. Opa, peraí. Esta opinião vem de encontro com o que aprendemos na Kabbalah. Há um método chamado de Tzeruf. Isso foi ensinado pelo mestre da Kabbalah, o Rabi Avraham Abulafia, em sua sagrada lembrança. Este é um dos métodos chamados de permutação. Bom, Tzeruf é uma combinação de palavras em hebraico. Você combina e começa a trazer os significados desta linguagem celestial. Este é um dos 3 métodos de interpretação da Kabbalah. Isto é, devemos associar as letras e fazer permutações. E a própria letra vai revelar os outros significados. O significado oculto da palavra ou da frase. Agora, veja, vamos fazer o que o mestre Avraham Abulafia nos ensinou. Esta mensagem é uma escrita original. Veja, esta imagem é a imagem da escrita original. Ela tem uma letra Nun, Men e Aleph. Repetida essa frase 2 vezes. Temos a letra Kuf, temos depois um Tav e um Lamed. Temos então, adiante dessa palavra, a letra Kuf, um Tav e um Lamed. Esta é a escrita original. Agora, vamos permutar, misturar as letras, mas já de início vamos trocar a letra, o Nun Sofit, aquele Nun que parece um Vav, só que ele é um pouquinho maior do que o Vav. Vamos trocar essa letra, vamos ver o que encontramos oculto nessa escrita na parede. Na escrita, a letra Nun está no início da palavra. Agora vamos trocar. Vamos colocá-la no final. E trocando para o Nun Sofit, agora temos a letra inicial, a letra Aleph. Temos então a palavra Amém, Amém, confirmando a escrita 2 vezes. A profecia não poderia ser mais removida, tirada. Ela foi carimbada com 2 palavras. Mené, Mené. Amém, Amém. A letra invertida de Mené temos a palavra Amém, Amém. 2 vezes. Agora temos a segunda letra. Vamos inverter a palavra Tekel. Vou agora colocar a letra Tav como sendo a última letra e a Lamed
no centro e a primeira letra sendo Kuf. Temos então a palavra Kelet, que significa considerando. Então temos Amém, Amém, considerando. Aqui temos considerando as rodas. E a palavra Kelet, ela significa também considerando e também rodas. Isso é incrível, né? Existe uma hierarquia de anjos, de malachims, que são mais próximos do Santo Kadosh Baruch Hu. Eles são classificados como rodas. Bom, aqui nessa plataforma já falamos sobre essa hierarquia de anjos, que são chamados de rodas. Vamos agora então inverter a palavra tekel. Eu vou colocar a letra Tav como sendo Vamos inverter a palavra tekel. Eu vou colocar a letra Tav como sendo a última letra, e a letra Lamed no centro, e a primeira letra sendo o Kuf. A letra Kuf. Temos então a palavra Kelet, que significa considerando. Até aqui temos a palavra considerando e a palavra Amém. Agora temos a palavra final. Temos a letra Rissun. Palavra Rissun. Eu vou deixar aqui o significado das letras. Temos então considerando as rodas. Amém, Amém. Autenticando a escrita. Bom, muitos falam que ali era a mão de Hashem, o próprio Hashem escrevendo na parede. Mas dentro do próprio texto temos uma classe de hierarquia de anjos chamados de rodas. Por que eles são chamados de rodas? Porque eles auto se destroem. A sua proximidade é tanta com Kadosh Baruch Hu, com a luz de Hashem, que eles auto se destroem e renascem novamente. É por isso que eles são chamados de rodas. Bom, temos mais uma inversão aqui. Temos a letra Anen, Anen, Laket, Nizrafu. Nesta linguagem é difícil a compreensão. O Rabino Shmuel, o sábio Shmuel, sustentou que o texto apareceu na parede desta forma. Se vocês notarem as letras de baixo para cima, terá a escrita correta. O Rav Ashby ensinou que essa escrita está com a primeira palavra e com a segunda letra trocada. E a pergunta é: por quê? Bom, essa não é só a opinião do Rabino Shmuel, essa também é a minha opinião. Muitas letras dentro das escrituras judaicas, hebraicas, muitas letras foram mudadas. Muitas. Eu achei algo interessante sobre os 10 ditos. Um dia eu vou falar sobre eles. Um dia eu vou falar sobre os 10 mandamentos. O que estava realmente escrito nas 2 tábuas que Moshe Rabbeinu recebeu no Har Sinai. O Rav ensinou que foi utilizado esse sistema chamado de Atbash. É um sistema que usamos um sistema aleatório de gemátria,
que é uma forma de ocultar de uma letra a verdadeira palavra. É uma forma que usamos para ocultar uma letra dentro da verdadeira palavra. Isso não é só eu que penso. Existem várias outras pessoas também, os rabinos, os nossos antepassados, também falaram sobre o assunto. Claro, esse tipo de assunto não é retratado. Quando eu digo que o nome Yud-Kei Vav-Kei foi tirado uma letra, isso não é só a minha opinião, mas também houve opiniões adversas de vários rabinos, de vários tzadikim, sobre esse assunto. De acordo com essa regra, a primeira letra do alfabeto hebraico ela é trocada pela próxima letra. E assim por diante, no decorrer da palavra. Então trocamos a letra Aleph pelo Tav. Agora ouça essa última parte. Essa última parte é a mais interessante, embora todos daquela época conheciam o alfabeto chamado de Ketivá Avrit, mas eles desconheciam o Ketivá Asru. A linguagem Asruhi pode estar relacionada com a palavra Ashereh, que quer dizer louvável, ou pode significar reto, no caso de Yashar, que as letras não estão conectadas umas com as outras. Entendam o porquê os judeus do mundo falam que essa Torá que nós temos hoje é igual à Torá que Moshe recebeu no Har Sinai. Será mesmo? Será que eles estão certos? Tenho dúvidas. Bom, esta que temos hoje, mas eu tenho certeza que aquelas que estão bem guardadas, essas estão corretas. As que são enviadas hoje tem todo esse esquema que foi colocado dentro da Torá. Algumas letras foram retiradas, mudadas de um lugar para o outro. Quando Hashem deu as Luchot, as tábuas de pedra no Monte Sinai, nelas estavam escritas os 10 dígitos, os 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos, as 10 leis. E nelas estava escrita a linguagem Ketivá Asruhi, a mesma do Sifrei Torot, e de tempos longos na época do primeiro Beit HaMikdash. Eles deixaram de usar e passaram a usar a linguagem Ketivá Ivrit. Apenas poucos estudiosos sabiam ler o Ketivá Asruhi. Por isso, a caligrafia que apareceu na parede foi Ketav Asruhi, não o Ketav Ivrit. Bom, e justamente apenas ele, Daniel, era um dos poucos que conheciam essa linguagem. E o profeta Ezra Hashofer começou a escrever o Sifrei Torot em Ketivá Asruhi, beneficiando o povo de Israel, o povo judeu. Bom, temos uma Torot sem nenhuma mudança em letras? Temos. Concordo. Mas a Torá que é hoje comercializada para todos, existe muitas mudanças. Foram mudadas muitas letras, porque eles sabiam que muitos estrangeiros iriam adquirir esse conhecimento. E é por isso as letras foram mudadas. Bom, e agora, para compreender sobre essa escrita, devemos estudar muito para descobrirmos
O que está por trás? Bom, o Sod na parede, escrita, está confirmando a profecia, está confirmando a escrita na parede. O Sod da palavra Mené, Mené, Tekel, Urfassim, o Sod dela é: considerando as rodas, amém, amém. Bom, é claro que desse pequeno detalhe podemos extrair muito mais. Sabemos que podemos pegar essas palavras e trazer para nós outros segredos. O que tem a ver os anjos, esta hierarquia de anjos, registrando a palavra amém, amém, na escrita na parede. Pesado foste na balança e lhe foi dado em falta. Porque os malachins, com essa classe de hierarquia muito próxima a Shem, registrou na escrita amém, amém, e deixou registrado no Sod a hierarquia deles. Isso quer dizer o quê? Ai daquele que tocar nas especiarias sagradas do templo do Beit HaMikdash. Eu vejo que essa assinatura é tão grave e pesada porque é uma das classes mais temidas e mais próximas do Santo Kadosh Baruch Hu. Eles têm tanto temor a Shem que eles auto se destroem. E por que a assinatura deles no Sod, na parede? Isso quer dizer que ai de quem tocar no que é sagrado do templo de Hashem. Exatamente isso. Vocês vão se ver com nós, com uma classe de hierarquia. Ai de quem tocar no que é sagrado, vocês vão se ver com nós. É essa assinatura. O que é sagrado no Beit HaMikdash? O que é sagrado que você tocou? O que é sagrado que você profanou? E qual momento da sua vida você profanou o nome de Hashem? Você fez um Hilul Hashem. Trouxe imoralidade diante dos outros. Assinatura, amém, amém. Nós somos a classe de anjos, as rodas. Você vai se ver conosco. Essa foi a autenticidade da escrita na parede. Ai de você se tocar nos nomes sagrados de Hashem. Você vai se ver conosco. Bom, fico por aqui. Que Hashem vos abençoe. Que Hashem vos traga muita luz, saúde. Que essa aula seja
direcionada à cura do meu amigo e irmão Yehuziel, também do Avraham Gedaliel, do Jorge, para a cura desses meus amigos e irmãos. Nahmad, um amigo que fez uma cirurgia, Baruch Hashem pela sua vida. O Tiago Lacerda, a todos da Beit Harizal, a todos aqui inscritos dessa plataforma. Se você que chegou até aqui e quiser estudar sobre Torá e Kabbalah, temos o grupo Beit Harizal, também temos o grupo de estudos também, Beit El, estamos no Telegram, tá bom? Você entra aqui, eu deixo o meu contato, eu deixo aqui o contato no Telegram, você entra lá, fala diretamente comigo, com o Jorge, tá bom? E para você que está ajudando esse projeto, que Hashem nos abençoe. Guarde você, tenha uma ótima semana, que Hashem traga paz, tranquilidade, harmonia com os irmãos e não toque no que é sagrado. Não toque no nome de Hashem. Bom, eu fico por aqui. Para você que está apoiando esse projeto, quero te agradecer muito mesmo. No próximo vídeo eu quero falar sobre Iov, Jó. O porquê Iov passou tudo aquilo. Qual foi o motivo? O que ele fez? Vou estar trazendo aqui o que realmente aconteceu com Jó. Que Hashem os abençoe. Shalom a todos. Leihitraot. Tudo de bom. Amém, amém. Baruch Hashem.